A gestão de riscos é um tema relativamente recente no campo do gerenciamento da cadeia de suprimentos. Isso começou a entrar no foco de diversos artigos e estudos, principalmente a partir dos anos 2000. Isso começou porque haviam evidências de que haviam riscos em todas as cadeias de suprimentos e, de forma como se observa com o acirramento da competitividade nos mais variados mercados, tornou-se essencial uma maior flexibilidade nas cadeias de suprimento, a fim de garantir a capacidade de se adaptar às necessidades do mercado e se buscar também diferenciais competitivos. Basicamente, os riscos se referem às condições nas quais as consequências e as probabilidades relacionadas a uma decisão elas são conhecidas. Quanto maior se tem uma dependência entre as partes envolvidas nas tomadas de decisão, como no caso da cadeia de suprimentos, maior é a complexidade. Por esse motivo, a abordagem das organizações quanto à análise de risco e o planejamento de contingências tem se transformado. Desse modo, você pode observar que o foco principal das empresas tem sido mais espaço para a necessidade de mapeamento das vulnerabilidades ao longo da cadeia. Se nós analisarmos uma cadeia de suprimentos, ela acaba por abranger todas as organizações e as atividades associadas com o fluxo e a transformação de bens, né? Então, isso vai desde o estágio de matérias-primas até o consumidor final, com fluxo financeiro e de informações associados. Todas as companhias, elas pertencem, pelo menos, a uma cadeia de suprimentos. E, desse modo, não existem isoladamente, mas interconectadas com outras operações. Os fatores como a globalização, o aumento da terceirização e a crescente demanda por produtos de maior qualidade e melhores níveis de serviço têm tornado essas cadeias de suprimento cada vez mais complexas. E com o aumento da complexidade, também crescem, né, a vulnerabilidade e os riscos de se romper, né, os riscos de ruptura já conhecidos em logística. Cadeias de suprimento ágeis e resilientes representam uma importante vantagem competitiva. E para você alcançar tal resiliência, que é a capacidade de se moldar aí aos problemas, né? Vamos falar um pouco mais adiante. Para as etapas de gerenciamento dos riscos, nós precisamos traçar uma estratégia, obviamente. Essa estratégia ela é bem dividida. Dentre essas subdivisões, podemos citar o planejamento para o gerenciamento de risco, que envolve a elaboração do plano de gerenciamento dos riscos, que, entre outras informações, vai conter a metodologia a ser utilizada, os papéis e responsabilidades, categorias de riscos e definições de probabilidade de impacto. Depois nós temos a identificação, o próximo passo é a identificação dos riscos, que visa determinar os principais riscos que podem afetar a cadeia, quais são as respostas potenciais. Para coletar essas informações, nós temos várias técnicas que vão desde brainstorms, passando por entrevistas, análise de causa raiz, que pode ser muito utilizada. Depois nós temos a realização, né, da análise qualitativa dos riscos, que é um processo que tenta priorizar os riscos segundo uma avaliação qualitativa de sua probabilidade de ocorrência e impacto. Então, nós temos algumas ferramentas que podem ser utilizadas para essa tarefa. Depois, nós temos a realização da análise quantitativa dos riscos. Para os riscos que justifiquem tal análise, eventualmente nem todos precisam, se estima numericamente o efeito dos mesmos na cadeia. E o intuito disso é respaldar a tomada de decisões. Essas técnicas que nós podemos utilizar estão a análise de valor monetário esperado, a modelagem e a simulação, além da análise de sensibilidade. Próximo passo, né, um quinto passo, seria planejar as respostas aos riscos. Nessa parte aqui, nós procuramos desenvolver alternativas que permitam aumentar os riscos positivos, ou seja, oportunidades, e minimizar os riscos negativos, as ameaças.
As estratégias possíveis para riscos negativos são eliminar, transferir e mitigar. Já os positivos pode-se explorar, compartilhar ou melhorar. Depois nós temos o monitoramento e o controle dos riscos, que é um processo de monitoramento dos riscos identificados, caso necessário, e a implementação das respostas planejadas, acompanhando os riscos residuais, identificando novos riscos e, inclusive, avaliando a eficácia do gerenciamento de risco. Em relação a como as empresas efetivamente lidam com o gerenciamento de riscos, nós temos algumas pesquisas realizadas por várias empresas que mostram que, por exemplo, no ano de 2016, quase 60% das empresas tinham uma política formalizada de gerenciamento de riscos, sendo que dessas empresas, aproximadamente um terço tinha implementado esses planos de gerenciamento de risco há menos de um ano, né? O que mostra a importância que esse tema tomou no mundo empresarial e principalmente na cadeia de suprimento. Então, quando nós observamos os riscos, a gente acaba vendo que existem algumas categorias, como, por exemplo, a categoria de riscos internos a empresas, que seriam basicamente processos inadequados, operações inseguras, falta de controles internos, coisas desse tipo. Nós temos uma outra categoria que são externos à empresa, mas internos à cadeia, que são, por exemplo, desabastecimento de fornecedores, baixa confiabilidade das informações e demandas imprevisíveis. E nós ainda temos uma terceira categoria que são externos à empresa, que são crises econômicas, catástrofes naturais e diferenças culturais. Observe que todos esses riscos, apesar de estarem categorizados e muito bem divididos, todos eles afetam a empresa ou a cadeia de suprimentos, o que é importante conhecê-los e identificá-los e tratá-los. Então, pensando nessas categorias e subdivisões, nós temos aqui também dois grandes grupos direcionadores de ambientes, tanto o ambiente interno quanto o ambiente externo, quando a gente resolve tratar dos riscos ou vulnerabilidades. Bom, os direcionadores do ambiente interno, os principais seriam fatores administrativos, a flexibilidade produtiva, os fatores humanos, a gestão e organização, as eventuais falhas técnicas e a tecnologia da informação. Isso para o ambiente interno. Para o ambiente externo, a gente teria como direcionadores do ambiente aqui fatores financeiros, fatores de mercado, fatores legais, infraestrutura, fatores sociais e fatores ambientais. Essas duas grandes categorias de direcionadores de ambientes, tanto interno quanto externos, afetam positiva ou negativamente e precisam ser, obviamente, identificados quando se trata de riscos na cadeia de suprimento e principalmente quando se fala da empresa em si. Agora, é muito importante que a cadeia de suprimento tenha aquilo que nós chamamos de resiliência. Esse termo resiliência foi um tanto quanto emprestado da ciência de materiais e mais ou menos quer dizer a capacidade que o material tem de se deformar, mas resistir sem ruptura sob a ação de forças externas. Trazendo aqui para o nosso campo da logística, da cadeia de suprimentos, é mais ou menos isso também que a gente observa aqui. Várias empresas elas precisam se adaptar, como por exemplo agora que nós estamos vivendo aí uma pandemia do Covid, temos uma força externa imensa atuando sobre as cadeias de suprimentos globais. Contudo, não é incomum que muitas empresas não saibam como tornar suas cadeias realmente resilientes, o que faz esse termo se tornar apenas uma palavra repetida de forma vaga se nós não conseguirmos atuar nisso. Uma cadeia de suprimentos resiliente, ela passa necessariamente, mas não exclusivamente, por flexibilidade, visibilidade, comunicação. Então, na flexibilidade, nós temos aí uma cadeia que depende do quão vai ser maleável e quão facilmente pode ser modificada num curto período, né? Então ela precisa se adaptar de certa forma a essas novas realidades ou a realidades que venham a surgir
de tempos em tempos, e ela precisa ter flexibilidade para se adaptar a isso. A visibilidade, de certa forma, se refere às informações disponíveis para a tomada de decisão e passa por uma interface grande com o sistema de informação. Para se ter flexibilidade, de certa forma, nós precisamos ter aqui as informações disponíveis para essa tomada de decisão, e aí nós precisamos lançar mão de sistemas como o ERP, o TMS, o WMS, já conhecidos por nós da área de logística. E por último, a comunicação, né, que não se restringe a comunicação entre os elos da cadeia, né, mas sim, de certa forma, de todos os envolvidos no sistema da cadeia de suprimento, de forma que essa comunicação ela seja repassada de forma rápida e precisa a todos, para que a tomada de decisão reflita em toda a cadeia e todos possam se adaptar de forma rápida. Nós observamos que não é incomum encontrar relações entre fornecedores e clientes com um certo teor de desconfiança de um em relação ao outro, quase como se fossem competidores, né? Em momentos de disrupção, esse não é o mais adequado. O essencial nesses momentos de disrupção seria justamente o contrário, ter um nível de confiabilidade maior entre os fornecedores e clientes. Num ambiente árido, né, em que nós nos encontramos, principalmente agora, nesse momento, né, como profissionais das cadeias de suprimentos, devemos aproveitar a oportunidade e aprender com cada um dos problemas que tivemos para sairmos disso cada vez mais fortes e preparados para outros futuros, provavelmente desafiadores, para a cadeia de suprimentos.